pergunta que é bem comum de eu receber e que provavelmente vocês também têm essa pergunta é saber como foi a minha experiência fazendo uma faculdade, um college aqui no Canadá. Especialmente um curso superior de animação, né? Porque a gente sabe que no Brasil ainda é extremamente limitado. Então assim, esse vídeo vai ser mais uma conversa, tá? Me deixa aqui falando sozinho enquanto, sei lá, você lava a louça ou tá fazendo um desenho, né? Se for isso, bom trabalho, tá indo muito bem. Eu nem fiz um roteiro direito, sabe? Eu coloquei só tópicos aqui, eu vou falando, né? Conforme eu vou respondendo eles e o que vem na minha cabeça na hora. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui é não ter sido minha primeira graduação foi um aspecto positivo. E realmente foi mesmo. Então, assim, eu já sou formada em engenharia civil numa federal, né? No Brasil. E por eu ter passado por uma experiência de faculdade, federal já eleva um pouco o nível de estresse, eu imagino, né? Pelo menos na minha faculdade foi isso. Mas não ter sido a minha primeira graduação foi muito bom para me dar mais resistência, ou resiliência, sei lá, mais maturidade, talvez. Mais disciplina, com certeza, disciplina é certeza. Então, assim, foi bom. Eu acho que eu não teria aproveitado tanto se tivesse sido a minha primeira, até por conta da idade, né? Que já é o segundo fator aqui, o segundo tópico que eu coloquei, o fator idade. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, foi de engenharia civil, não sei se eu já tinha mencionado isso. Tá doida, né? Isso que dá não fazer roteiro. Mas quando eu entrei na minha primeira faculdade, eu tinha 18 anos, 18 para fazer 19, né? Consegui fazer um ano de cursinho. E assim, eu sempre fui uma pessoa bem responsável, uma aluna muito aplicada, e isso nunca mudou. E ainda assim, eu sinto que fazendo... Desculpa, eu acho que eu bati aqui, gente. Perdão. Então, mesmo sendo essa adolescente já, assim, bem aplicada nos estudos, e eu já me considerava madura, a gente sempre se considera, né? Ainda assim, eu acho que por eu ter entrado mais velha nessa graduação, que era muito mais importante pra mim, né? Foi muito bom. Foi muito bom. Eu era mais responsável. Obviamente, eu era mais madura do que quando eu tinha 18 anos. Eu já entrei com uma inteligência emocional muito maior, então eu não fiquei tão frustrada com os meus erros. Eu consegui aplicar muito melhor o meu tempo e o meu esforço. Sabe, aquela coisa de síndrome do impostor já é assim... algo dado para artistas, né? É normal, né? Você acha que você nunca é bom o suficiente, nada nunca tá bom o suficiente. Isso já acontece. Se eu fosse mais nova, eu teria ficado mais frustrada. Então, fazer, assim, mais velha foi uma coisa boa, foi uma coisa positiva. É aquele negócio que a gente já sabe, né? Que, assim, é uma judiação fazer um adolescente, praticamente uma criança, de 17, 18 anos... Ai, gente, desculpa falar criança, mas é porque, assim, eu já tô naquela idade, eu já tenho 33. Então, eu vejo, assim, 17 anos e fico assim, é uma criança. Desculpa, não é um adolescente. É um adolescente? Jovem adulto. É isso. Então, assim, um jovem adulto, um adolescente, já tem essa insegurança. Sendo artista, tem mais ainda. E eu não era diferente, né? Então, assim, entrando mais velha nessa faculdade foi muito bom porque eu já tinha mais segurança de mim mesma, né? Essa inteligência emocional. E se você sofre com essas coisas, se você tem outras questões, por favor, faça terapia. Vai fazer assim, vai mudar muito a sua vida. Eu te juro, experiência própria, tá bom? Eu sofria muito com um grau mais severo de ansiedade social. Ainda faço terapia pra isso, mas olha onde eu tô, né? Sinal de que a terapia resolve, gente. Terapia ajuda. Então vamos lá. O próximo tópico é que foi trabalhoso. Jura? Mas é num outro sentido. Não tem provas. Não teve provas, sabe? Tipo, prova escrita. Vamos marcar o dia da prova, você estuda pra prova, você vai e faz a prova e você passa ou reprova. Não acontece isso. Porque é uma arte, né? É algo a ser feito, é uma craft. E, gente, já assim, me perdoa se eu passar um ou outro termo em inglês, né? Tô vivendo aqui no Canadá, todo mundo fala inglês, acaba escapando. Por não ter provas, era trabalho o tempo todo. Para todas as matérias, e os trabalhos eram individuais. O que para muita gente pode ser um problema. Para mim, pessoalmente, eu adorei. Porque tem esse negócio do trabalho em grupo. Assim, todo mundo sabe que
sempre num trabalho em grupo vai ter uma pessoa que vai ser a que vai ser puxada pelo grupo, vai ter uma pessoa que vai fazer mais pelo grupo inteiro e outros dois ali que estão na média, sei lá. E aí acontece que, assim, vira uma nota fantasma, porque a pessoa que não fez acabou ganhando uma nota que não reflete. A pessoa que se aplicou muito pode ter tido a nota prejudicada por causa dos outros. Então, assim, não dá certo. Até porque, por mais que a animação seja uma área cooperativa, quando você tá fazendo sua animação, a sua cena é você e Deus, né? É isso. Outro tópico aqui é que ter uma base de desenho, assim, decentemente bem feita, ajudou muito, né? Porque, assim, todo conhecimento é cumulativo. E por mais que eu tivesse sido autodidata até tal ponto, né? Eu fiz, assim, uns cursos online, mas não era com alguém dando um feedback. Era aquele negócio de aula gravada, e aí você vai se aplica. Ainda tem a questão da disciplina. Já é melhor do que você sozinho procurando coisa na internet ou você tentando reinventar a roda sozinho, né? Procure, assim, uns cursos, procura livros, procura outras formas de estudar. Você não ganha nada tentando reinventar a roda. Já fica aqui esse recado. É importante. Mas ainda assim, tipo, tudo que eu pratiquei antes veio muito a calhar no curso inteiro. E na verdade deu pra ver uma diferença de quem não tinha um desenho tão bem consolidado. E isso é um problema tão real, deixa eu contar. Meio fofoca, né? E assim, claro, eu não tô falando mal da pessoa nem nada. É só porque tem a questão de quantos desenhos você já fez. Com o passar do tempo você vai fazendo mais, você vai melhorando. É contra o tempo, é sua disputa contra o tempo, não tem o que ninguém fazer a respeito, né? É só você ir lá e desenhar. Quanto mais você desenha, melhor você fica. E aí, assim, isso era um problema tão real que o college, né, o curso de animação, eles fizeram um curso pré-animação, que é pra ensinar a galera que quer fazer animação, mas que não tem uma base de desenho mínima, né? Não sabe um tantinho ali de perspectiva, fazer o desenho ficar mais bonitinho. Assim, é bem básico mesmo, porque você precisa saber alguma coisa. Não tem jeito, o curso é muito completo. Tem gestual, tem desenho com modelo, animação 2D, animação 3D, background, então assim, muita perspectiva. Se você for cru, você não vai tirar tanto proveito. Esse que é o negócio. Então é por isso que eles colocaram também. Se não fosse verdade, não tinham feito um curso preparatório, né? Não teria necessidade. Rapaz, aqui no Canadá é o inverno, né? É seco, seco, seco. Nossa senhora. Voltando. Junto com ter uma base mínima de desenho, outra coisa que ajudou muito foi eu ter assistido muita animação. Muita mesmo. E assim, eu ainda coloquei aqui que eu ter assistido muita animação desde criança, né? Mas acho que qualquer nível já ajuda. O que acontece é que conforme você vai... O que eu acredito, né? Conforme você vai assistindo animações, você vai meio que guardando o jeito delas, o estilo delas na sua cabeça. Então você já tem uma referência ali de como fazer, né? No meu caso, eu era viciada em todos os filmes da Disney, assim, do nível que eu, criança, eu terminava um filme e eu pedia pra assistir o mesmo filme desde o início umas 3 vezes. Eu consegui perceber, eu sentia que parte do meu estilo de animação era muito baseado no que eu lembrava, na minha percepção dos filmes antigos da Disney de quando eu era criança. Foi uma biblioteca interna, né? Eu criei uma biblioteca interna por ter assistido muita animação. Então isso ajudou. Aí agora sim, passando sobre as matérias, né? Eram muitas matérias. E elas, assim, estavam me enlouquecendo com os trabalhos. Foi design, que aí envolvia props, envolvia background, construir uma cena, animação 2D, animação 3D, animação desenhada. Teve life drawing, né? Que é um modelo nu. Desenho gestual. Eu tive matéria extra de storyboard. Teve umas outras eletivas, tipo, de design, mas era um outro nome. Eles colocaram como design thinking. Tipo,
pensamento em design era uma coisa meio assim de você pensar num problema e achar formas de resolver esse problema. Então foram assim, muitas matérias e era tudo trabalho. Eu não tive prova. Foram 3 anos de curso, eu não tive prova. Eram só trabalhos. E assim, foram muitas matérias, mas elas me equiparam muito bem. Eu sinto que elas me equiparam muito pra qualquer tipo de oportunidade, sabe? Tipo, eu sinto que eu saí uma profissional que tem, assim, todas as ferramentas necessárias disponíveis pra eu ir melhorando elas. Pra, assim, desenvolver pra qualquer direção. É isso. E aí, sobre esse tópico de carreira, né? Foi uma coisa que aconteceu no final do curso, foi entender que a graduação, né? Aquela faculdade não tava só me preparando para eu entrar no estúdio e fazer a minha ceninha bonitinha. A faculdade estava me equipando para eu ter uma carreira minha por conta própria. Eu indo para um estúdio ou não, né? Para conseguir perseguir a animação de outras formas. Porque você tem várias formas. Você pode se formar ali e fazer background para comics. Você pode fazer sua própria comic, que é algo que eu tenho muito interesse de fazer. Você pode ser freelance em várias situações de desenho para fazer uma animação mesmo. Você pode acabar indo para um desenho mais realista, né? Seguindo as aulas de desenho com modelo. Então, assim, foram várias habilidades que foram passadas, né, pra pessoa que tá formando ali e pra ramos diferentes, ramos diversos. E eu acho isso muito bom. E é aquele negócio, né? Você nunca pode parar de estudar, você tem que sempre praticar, você tem que se aplicar. Você não está na sua ocupação de artista, você é um artista, é parte de quem você é. Você vai achar coisas interessantes, você vai pensar como que elas são desenhadas, como você poderia desenhar, como você poderia aplicar aquela cor. É sempre assim, é meio que é uma chavinha que não desliga. Eu até brinco com meu esposo que assim, se alguma coisa chama minha atenção, eu fico assim, olha, nessa posição dá pra ver um músculo aqui assim, fez esse movimento aqui diferente. Eu sou a doida da anatomia nesses momentos. Então tá, vamos falar agora sobre como que eu me mantive nesses 3 anos, né, de faculdade, porque mundo real. Eu tenho admiração total por quem tava estudando e trabalhando, porque é muito difícil. Não tem como o tempo que você tava trabalhando não ter afetado a sua nota. É assim, admiração total mesmo, e eu sinto muito pra muita gente que era só essa a opção. No caso, assim, a gente se mudou pra cá, né, eu e meu esposo, e a gente não tinha ninguém pai e mãe não estavam aqui, a gente não tem família aqui, né, então era nós por conta. Tem muita gente aqui que os pais estavam pagando a faculdade, outras pessoas que juntaram dinheiro, que estavam trabalhando ao mesmo tempo para pagar. E assim, a vida é complicada. Não deveria ser, mas né? É aquele negócio. Então tá, vamos voltar um pouquinho no tempo e eu vou falar como que eu me mantive aqui. Eu tenho admiração total, muito respeito por quem estava trabalhando e fazendo esse curso ao mesmo tempo, porque não era a minha situação. Por sorte, por um planejamento de mudança de país, ia ser a minha situação, né? Eu ia trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas aí meu esposo conseguiu um emprego muito bom na área dele e eu não precisei. A gente, assim, tava com dinheiro ilimitado, claro. E ilimitado, assim, a gente pedia comida fora, digamos, uma vez no mês. E olhe lá. Tudo limitado, tudo regradinho, compra de mercado regradinha, mas eu conseguia me aplicar 100% ao curso. E isso pra mim fez toda a diferença. Então, assim, se eu aproveitei muito a minha faculdade, foi porque eu consegui aplicar integralmente a ela. Tipo, real, todos os dias, o dia inteiro, era eu estudando. E aí, assim, falando um pouquinho sobre como que era o nosso plano. Quando a gente veio pra cá, era pra eu vir estudando, né, um visto de estudo. Meu esposo vir trabalhando, porque por eu ter o visto de estudo, ele tem direito a um visto de trabalho.
E aí o plano era que eu ia terminar a minha faculdade, eu ia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E por eu estar estudando em um college público, eu teria o direito a um visto de trabalho depois que eu terminasse esse college, né? Depois do meu visto de estudo. E era um tempo de visto de trabalho equivalente ao tempo do college. Então, assim, se o college eram 3 anos, eu teria pelo menos 3 anos de visto de trabalho. Logo, meu marido teria também 3 anos a mais, né? Ao mesmo tempo ele teria de visto de trabalho. E nesse tempo, era o tempo que a gente teria para aplicar para imigração, juntar ponto e tentar virar residente permanente. Assim, gente, esse era um dos planos, assim, mais básicos para vir para cá, para tentar imigrar para cá. Era o plano que a maioria das pessoas faziam, porque era um plano, assim, possível, né? Era um plano possível. Era difícil. Muito cansativo, muito estressante, mas era possível. Esse era o plano. A gente teve a imensa sorte. E assim, é sorte mesmo. Para você imigrar pro Canadá, você tem que entrar no Express Entry, que é tipo uma nota de corte que te dá conforme pontos que você junta pela escolaridade, pela sua nota em inglês. Hoje você tem nota em francês. São várias coisas que te dão pontos, né? E aí tem a nota de corte. A gente conseguiu entrar por uma das notas de corte mais baixas que eles tiveram, assim, em muito tempo. Foi assim, uma janela de oportunidade, assim, que durou um pouquinho, mas foi o suficiente e a gente conseguiu. Então, a gente conseguiu entrar pelo Express Entry, a gente fez a imigração e a gente mudou aqui pro Canadá já como residente permanente. Então, assim, foi o melhor dos mundos. Por quê? Porque quando você é residente, você paga um preço diferente de quando você é um aluno internacional. A diferença na minha graduação, né, na minha faculdade, era praticamente 3 vezes o valor. Se você for aí agora, tipo, em qualquer college aqui do Canadá, mas assim, no Algonquin College, coloca lá quanto que seriam as fees. Você vai ver a diferença do aluno internacional e um aluno residente. É muita diferença. Principalmente se você converte de real para dólar. Então, assim, a gente tinha já um bom dinheiro juntado. A gente juntou dinheiro por muito tempo, gente. Juntamos muito pra vir e eu ter um tanto de... Acho que é o primeiro ano, pelo menos, inteiro pago. E assim, o preço reduziu, assim, pra 1/3. Logo, ficou mais fácil de, assim, eu só estudar. Então, isso que aconteceu também. Foi, assim... Foi muita sorte, sabe? Os astros se alinharam, Deus sorriu pra gente. E aí, a gente conseguiu vir, conseguimos pagar mais barato na minha educação. E aí, com tudo isso, meu esposo, né, ainda conseguiu um trabalho muito bom na área dele. Na área, ele nem mudou de área. O trabalho que ele fazia no Brasil, ele conseguiu um trabalho aqui que pagava, assim, cobre todas as nossas despesas da vida. De verdade. Foi muita sorte. Tá, e agora, voltando pro college. Como que o college funcionava, né? A maior parte foi online, porque eu comecei no singelo ano de 2020. Alguém lembra o que aconteceu em 2020? Pois é. O college aqui começa em setembro. Meio estranho pra gente, né? Mas assim, é em setembro, porque é logo depois do verão. E aí, foi online a maior parte dele. Só no meu último ano que eles começaram a passar para aulas presenciais. E aí temos um adendo, né? É um caso mais específico meu que aconteceu comigo. Porque dos 3 anos de faculdade, eu praticamente fiz 2 anos e 2 meses. Mas por quê? Então, o que aconteceu? No meu 3º ano, eu consegui entrar para um estúdio de animação como estagiária. Estagiária meio entre aspas, porque na verdade a faculdade não permitia, né? Fazer o estágio. Mas eu consegui esse estágio. E porque eu consegui o estágio, o curso entendeu que eu estava, então, apta a trabalhar, porque já que o estúdio
viu e assim, me aceitou, logo eu teria passado em todas as matérias. Então, tudo que não era desenho com modelo, eu passei. Então, assim, já passei com A, né? Então, assim, eu não fiz o meu terceiro ano. Eu fiz, assim, eu ainda fiz a optativa de storyboard, porque eu tenho interesse em storyboard, eu gosto muito de storyboard. Mas as outras matérias eu não fiz. Eu não fiz. Não precisei fazer. Então, eu só ia pra faculdade um dia, não, 2 dias, eu acho que... Era um dia, e o outro eu ia só pra uma aula, que era uma aula de preparação para o final do curso, né? Então, coisas como mandar, como preparar o portfólio, fazer um cartãozinho, né? Um business card, essas coisas. Então, isso foi presencial também. Mas, assim, o resto, então, meu college inteiro foi online. O que para muita gente é muito ruim. Eu imagino que eu tenha perdido alguma coisa por não ter a interação ali, ao vivo, com o professor, com meus colegas. Mas, gente, eu sou uma pessoa com ansiedade social. Eu me dou muito bem sozinha em casa, focada no meu negócio. É um ambiente que, assim, eu me sinto muito confortável. Eu me senti muito confortável fazendo as aulas online. Não tive problema nenhum e eu, sinceramente, não sinto que eu perdi nada, né? Eu sinto que, na verdade, no meu caso, eu sei que esse é um caso muito específico, mas eu sinto que eu evitei estresses, né? Por conta da minha ansiedade. Sobre os professores eram muito bons, gente, assim, muito bons mesmo. Eles sabiam do que eles estavam falando. Eu senti que eu tinha todos os recursos. Se eu precisasse pedir ajuda, falar com eles, eu sentia que eu tinha essa abertura. Claro, uns mais, outros não, porque pessoas diferentes, né? Disponibilidades diferentes, modos de ajudar diferentes, modos de ensinar diferentes. Então isso não vem ao caso. Mas, no geral, os professores eram muito bons. Eu não tenho, assim, uma reclamação a fazer. Então, assim, terminando o curso, eu terminei, foram 3 anos, um diploma. E eu tinha a opção de transformar isso em bacharelado, né? Por que eu não fiz? Você não precisa necessariamente de um bacharelado em animação, porque, assim, o que você consegue fazer tá mostrando seu demo reel, né? É o suficiente. Diploma ou bacharelado. Mas também porque, para fazer essa mudança, né? Esse upgrade de nível de educação, eu teria que fazer 1 ano a mais, né? Então, de 3 anos passariam para 4. Eu faria 1 ano a mais na Irlanda. E eu tinha nota pra isso. Eu me formei com honras, eu tirei, assim, notas excelentes. Quando eu digo pra vocês que eu, assim, passava o dia estudando e fazendo trabalho, é o dia, eu não tô exagerando. Era, assim, 10 horas, 12 horas, era o dia inteiro. Então, assim, eu tinha nota pra ir e eu não fui porque aí eu já não tinha dinheiro. E, assim, eu já me sentia satisfeita, sabe? Eu não sinto que eu tenha necessidade de transformar ele em diploma. Eu não sinto que eu tenho a necessidade de transformar o diploma em bacharelado. Pelo menos não agora, né? Eu já tenho um bacharelado que é reconhecido aqui. Então, assim, por nível de educação, não tenho essa necessidade. Mas, sei lá, vamos ver o que a vida aguarda. Eu ainda tenho essa possibilidade, não sei se pra Irlanda, mas tem outras formas de você transformar o seu diploma em bacharelado. Então é isso, gente. Acabaram meus tópicos. Eu sinto que eu falei muito. Assim, a gravação tá longa aqui. Se você ficou com alguma dúvida, você tem algum comentário, escreve aqui pra mim. Quem sabe eu falo mais alguma coisa em específica, porque, assim, como é a minha experiência, pode ser que alguma coisa da minha visão tenha escapado, porque pra mim é óbvio, eu achei que nem seria relevante. E, na verdade, você tem uma dúvida exatamente de um tópico que eu não falei. Então deixa aqui nos comentários. Deixa um likezinho aqui pra mim, por favorzinho, né? Me conta se você gostaria de saber mais como que foi, assim, tipo, falar com os professores, porque é algo que a gente pode ter, assim, um certo receio, né, de estar falando em outra língua, de entender outra língua, tudo em inglês. Se você quer algo mais específico, assim, né, a gente pode comentar em um outro vídeo conversa. Então, é isso, gente. É isso que eu tenho no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa um like pra mim, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, tá? Se você tem alguma dúvida, se você
você acha que alguma coisa poderia ser, poderia ter falado mais da questão do inglês, sei lá, deixa um comentário pra mim, tá? Eu vou adorar ler o comentário de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!